A paz de Deus, irmãos amados, começando aqui mais um vídeo com a graça e a misericórdia do nosso bom Deus. A palavra de hoje se encontra em Jeremias, capítulo 36, até o verso 7, que diz: E sucedeu, pois, no ano 4º de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que te tenho falado de Israel e de Judá, e de todas as nações, desde o dia em que eu te falei. A ti desde os dias de Josias até hoje. Ouvirão talvez os da casa de Judá todo o mal que eu atento fazer-lhe, para que cada qual se converta do seu mau caminho, e eu perdoe as suas maldades e o seu pecado. Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque da boca de Jeremias todas as palavras do Senhor que ele tinha revelado no rolo de um livro. E Jeremias deu ordem a Baruque, dizendo: Eu estou encerrado e não posso entrar na casa do Senhor. Então pôs tu lê pelo rolo, que escrevesse da minha boca as palavras do Senhor, ao ouvido do povo, na casa do Senhor, num dia de jejum, e também ao ouvido de todo Judá, que vem das suas cidades as lerás. Pode ser que caiam as suas súplicas diante do Senhor e se converta cada um do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra este povo. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus, meus amados, por essa palavra. Meus amados, essa palavra se refere, a umas cartas, que o Senhor, ministrou, a Jeremias para que ele falasse ao povo, Tipo um recado de Deus mesmo, para aquele povo, que estava andando em caminhos tortuosos, caminhos que não estavam agradando ao Senhor, Então o Senhor fez, instruiu a Jeremias a escrever esse rolo, dizendo ali, sobre os pecados que as pessoas estavam cometendo, as coisas que estavam desagradando a ele, para que eles viessem a refletir, sobre tudo aquilo e se convertessem do seu mau caminho, Porém, mais adiante vemos aqui, que muitos ouviram, aquelas palavras, mas não temeram, não deram crédito ali àquelas palavras que Jeremias tinha recebido da parte do Senhor, Essas palavras chegaram até o trono do rei, E o rei, aqui como diz no capítulo 23, que eu vou ler aqui para vocês também, ó. E sucedeu que tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas, cortou o rei um canivete de escrivão e lançou no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. Aqui, essas palavras chegou até o trono, de um rei, e ele não recebeu essa palavra, aliás, não quis nem dar crédito, não quis dar ouvidos, pegou ali aquele rolo e jogou no fogo e queimou. Então, meus amados, no dia de hoje, o mundo está em uma velocidade que chega a espantar, ser espantoso, porque as pessoas andam correndo muito atrás de coisas e estão esquecendo do que é importante, Que é de ter um relacionamento com o Senhor, de buscar o Senhor, E muitos, o Evangelho mesmo, a palavra de Deus fala que que o Senhor Jesus não virá, sobre a terra buscar os seus escolhidos enquanto a palavra dele não for pregada nos 4 cantos da terra, Quer dizer o quê? Que no dia do juízo, quando estiverem lá, para ser julgado, ninguém pode dizer que não ouviu falar do Senhor, Não ouviu falar da obra dele, das maravilhas, da palavra dele, porque o Senhor não terá nenhum por inocente nesse caso, porque ele mesmo falou, que a palavra dele vai ser pregada a todo o povo, seja de línguas ou nações diferentes, será pregado para todo mundo. Então, isso é uma desculpa que ninguém vai poder ter ou querer dar, Então, no dia de hoje, meus amados, a internet está aí, cheia de coisas, tanto boas quanto ruins,
A gente é que tem que saber ministrar ali, separar o que é bom, o que é ruim, né, para a gente ver, né, e alimentar. E um meio de o evangelho chegar às nações é por meio da internet, né? Tipo eu aqui, né? Eu tô falando aqui das coisas de Deus, né? Mas tem muitas pessoas que vê o meu vídeo de outros países até. E então é um meio assim mais acessível de chegar o evangelho do Senhor, né, às nações, a muitas pessoas, até mesmo de outros países. Só que com toda essa velocidade que o evangelho, apesar de hoje ter, mesmo assim tem muitas pessoas que não dão crédito à palavra do Senhor, né, não dão ouvidos, né? Muitas pessoas chegam para falar das coisas de Deus, ele até ignora, esnova, tem muitos até que xingam, tem pessoas assim que acha meio até que é uma ofensa a maneira como se expressam quando vem alguém falar do Evangelho do Senhor. Isso é triste porque o Senhor ele dá uma chance para todos nós, né, de arrependimento dos nossos pecados, né, de se redimir, né, com Ele. Porque o Senhor ele fala que ele não tem prazer na morte do pecador, né, na morte do ímpio, mas antes ele quer, né, que todos se convertam ao seu mau caminho para que venham ter parte, né, na herança que ele tem preparado para cada um de nós. O Senhor tem desejo de salvar todos nós, né? Mas nem todos querem, né, essa vida com o Senhor, nem todos querem essa salvação. Tem muitos que rejeitam, aqui mesmo, né, como esse rei fez, né? Ele rejeitou, né, a salvação do Senhor. O Senhor deu uma chance ali, né, dele se redimir pelos pecados, né, de se examinar, avaliar os seus caminhos, né, as suas decisões, a maneira como ele estava vivendo, né, foi uma chance que o Senhor deu a ele, né, e todo aquele povo que ouviu aquelas palavras, né, mas não entrou no coração de nenhum deles, né, ficou por alto ali. E tem o rei mesmo, ele nem mesmo quis ouvir o que estava ali naquele livro, né? Ele só chegaram a ler o que 4 folhas e ele mesmo pegou ali aquele livro e jogou no fogo e queimou. Então, muitos de nós fazem isso, meus amados, no dia de hoje. A gente tem que colocar uma coisa na cabeça que quando a gente rejeita ouvir falar das coisas de Deus, estamos rejeitando aquele que nos formou, né, que nos criou. O Senhor criou os céus e a terra e tudo que nele há, né? Até todas as coisas que os nossos olhos vê, né, que é feito por mão de homem, isso é a sabedoria, né, que o Senhor deu a cada um deles para fazer essas obras aqui, né, na terra. Então tudo depende do Senhor e tudo está sob o domínio dele. Então não devemos negar, né, ouvir as coisas da parte de Deus, porque a partir do momento em que você ouve, a palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? À medida em que você ouve as coisas de Deus, ela desce ao coração e faz morada. E ali transforma a sua vida, né? Ela transforma de dentro. E a partir do momento que ela ali transforma por dentro, você mostra através das suas obras, né? Por fora, né? Porque você primeiro se transforma por dentro e aí as pessoas veem a sua transformação também por fora, na sua maneira de viver, na sua conduta, né? A maneira de falar, de se expressar, de se vestir, porque a transformação que Deus faz em nós ela é por completa, não é pela metade. Então, aqui mesmo, né, eu estou falando aqui das palavras de Deus para vocês, mas eu sei que muitos nem vão chegar a terminar esse vídeo, por certo vão sair antes. E é disso aí que eu estou falando, entende? Tem muitos que negam ouvir as coisas de Deus, né? Negam ouvir o que o Senhor tem preparado para cada um de nós, as bênçãos, as maravilhas. Então, aqui, né, foi um povo que rejeitou o Senhor, rejeitou a oportunidade de salvação, né? Rejeitou a oportunidade de ter uma vida com o Senhor, né? E o que o Senhor traz para nós no dia de hoje é esse despertar, né? Que venhamos estar mais atentos às coisas do céu, né? Que venhamos estar com o ouvido mais aberto a ouvir o que o Senhor tem para falar. Tem muitas vezes que a gente pega o celular, né? Entra no YouTube ou até no WhatsApp, tem ali uma frase bíblica, alguma coisa, tem gente que nem sequer lê. Mas se tem algum videozinho ali de alguma coisinha que o mundo ali em si cria, né? As pessoas passam ali às vezes 1 hora, meia hora ou até mais, né? Só ali focada em vendo aqueles vídeos, seja lá vídeos engraçados ou cena de filme ou qualquer coisa do tipo. Mas é isso que está faltando na geração de hoje, entendeu? O Senhor está chamando um povo, né? Está chamando nós todos, né? Para esse lugar mais de busca, de encontrar com Ele, né?
nossa carne, se a gente não domina ela, ela nos domina, porque a carne ela só quer viver o que o mundo tem para oferecer. Enquanto o espírito ele quer se alinhar com as coisas do céu, ele quer voltar para Deus, porque veio de Deus, né? O Senhor deu a nós o sopro da vida, né? E então esse cuidado, meus amados, que a gente tem que ter, nós temos que estar atento à voz do Senhor, né? Porque o Senhor ele procura de todas as formas falar com a gente, né? É através de uma palavra que você vê pelo telefone, é através de alguém que o Senhor envia. E tem muitos que rejeitam isso. Minha gente, vocês não têm noção do pecado que vocês estão cometendo consigo mesmo, né? Porque é ali no momento que você rejeita a palavra do Senhor, você está rejeitando a oportunidade de se redimir dos seus pecados, a oportunidade de ter uma vida com Deus, de ter o perdão dos seus pecados, de ter a herança que Ele tem preparado para cada um de nós. Tudo isso é o que vocês rejeitam, quando rejeitam ouvir a palavra de Deus. Então, o que o Senhor traz para nós no dia de hoje é isso, né? Que venhamos despertar para aquilo que é importante, para aquilo que é fundamental para a nossa vida, né? Eu sei que o mundo está aí cheio de coisas, né? Que atrativas, né? Mas, primeiramente, busque ter uma vida com o Senhor. Busque ter uma vida com o Senhor e não rejeite quando o Senhor quiser falar com você, porque é através da nossa atenção que a gente dá às coisas do céu que o Senhor vem, começa a transformar, né? E a gente vai se sentindo alimentado pelo Espírito, se sentindo alimentado pela presença do Senhor, e a gente fica tão firmado ali de uma maneira que a gente não consegue mais viver sem a presença de Deus. Tem muitos que nem conhecem o que é isso. Dizem que tem muitos que conhecem a Deus por nome, por ouvir falar, mas não tem essa amizade, sabe? Tanto que na Bíblia, né, são poucos que o Senhor considerou também pessoas próximas dele, né? Tipo Abraão mesmo, né? Abraão era amigo de Deus, né? Já Jó, Davi mesmo foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Então diga aí que vida linda que eles tiveram ali, né, caminhando com o Senhor, né, no decorrer de toda a sua caminhada e jornada aqui terrena. Então ali eles não conheciam só a Deus por nome, ele conhecia a Deus verdadeiramente e profundamente, que é isso que falta para muitos de nós no tempo de hoje, né? Tem muitos que dizem, eu tenho fé em Deus, eu creio em Deus, mas são conhecidos por nome, não tem um relacionamento, não tem experiências com Ele, entende? É isso que o Senhor quer, né? Trazer para nós no dia de hoje, né? Experiências com Ele, né? A proximidade, né? Que venha gerar esse apego, essa dependência totalmente dEle. Então, essa palavra, meus amados, que o Senhor traz para nós no dia de hoje, né? Eu sei que muitos falam das coisas de Deus e entregam palavras do tipo, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te dar uma casa, o Senhor vai te dar riqueza. Mas não é isso que eu quero trazer, né? Que o Senhor está ministrando para me trazer para vocês, né? O Senhor está ministrando para me trazer para essa geração, né? Que estamos no tempo de hoje. É um despertar, né? É um despertar, porque o Senhor conhece a necessidade de cada um de nós. O Senhor sabe que nós precisamos ter vestes, precisamos de alimento, precisamos de um teto. Tudo isso o Senhor sabe que necessitamos e Ele provê em nossa vida todo o tempo. Mas o que a gente precisa buscar e o que eu tenho, assim, que o Senhor tem me deixado a trazer para vocês é o despertar para o céu, para as coisas de Deus, né? Que é o que está faltando nessa geração de hoje. Então, é isso, meus amados, a palavra que o Senhor traz para nós no dia de hoje. Que Deus venha ministrar ainda mais no coração de cada um de vocês, falar ainda mais, porque o Senhor, Ele é uma fonte inesgotável. Cada vez que você toma, né, que você ali se alimenta da palavra, você sente mais sede, mais sede, mais sede, e quer ser alimentado o tempo todo e não consegue mais viver sem. Que é essa sensação que eu tenho sentido, né? Eu nem me imagino ver longe do meu rei. Então,
Essa é a palavra que o Senhor traz para nós no dia de hoje. Que Deus venha falar ainda mais ao coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.